Por que que tudo que eu tento fazer sempre dá errado? Às vezes me pergunto se alguém gosta de mim. Será que a criança nova vai ver quem eu sou de verdade? Que nem você? Um cachorro não dá conselhos e nem julga. Ele ama do jeito que a gente é. É tão legal ter alguém que preste atenção na gente. Sempre que eu me sinto muito sozinho, eu sento e fico olhando o céu à noite. Eu sempre pensei que uma daquelas estrelas fosse minha. E em momentos assim, eu sabia que a minha estrela sempre estaria lá por mim. Como uma voz reconfortante dizendo: não desiste, garoto.